Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta sexta-feira, como prometido, um resumão com as últimas informações do Santos, até para compensar os dias em que eu fiquei ausente aqui do canal. Ontem, quinta-feira, nós falamos sobre Gustavo Quinteiros, afinal de contas, vem ou não vem? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar na parte final desse vídeo, ali na parte dos recomendados também. Vou deixar no primeiro comentário fixado deste vídeo e hoje a gente vai fazer um apanhado com tudo que saiu do Santos nos últimos dias, nas últimas semanas. O Santos que aparentemente se movimenta em silêncio nos bastidores e tenta promover a reformulação do seu elenco. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você saber quando tem vídeo novo, deixar o seu like, comentar, compartilhar. Tudo isso é muito importante, primeiro, para você não perder nada do que a gente publica por aqui. E o seu like, o seu comentário são formas de engajar esse vídeo e o YouTube vai entregar ele para mais gente. Nós estamos caminhando rumo aos 7 mil inscritos. Eu estou muito feliz e em breve eu vou anunciar uma novidade aqui para vocês que tem a ver com sorteio. Vou deixar no ar aí esse suspense, tá bom? E um último recado, se você quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe, clique no botão Seja Membro, você vai conhecer as duas categorias que nós temos. É uma forma que você tem de ajudar o produtor de conteúdo independente, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, porque olha o tanto de coisa que eu anotei aqui. A pauta tá extensa, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. 2 páginas completas, deixa eu silenciar o WhatsApp agora, senão vai vazar. E por falar em barulho, eu tô com a janela aberta aqui, tô cercado por obras que não acabam nunca mais. Então se tiver um barulho aí de martelada, de coisa caindo, é porque estamos no meio do caos, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, minhas amigas, vamos falar desse Santos Futebol Clube, que ainda não anunciou seu técnico, ainda não anunciou nenhuma contratação de forma oficial, mas o Santos vai se mexendo. Informação do Globo Esporte de que o Santos Futebol Clube fez uma proposta para Danilo Barbosa, volante / zagueiro do Botafogo, ele que tem contrato até o final do ano que vem. As partes estão conversando para chegar numa compensação financeira. Apesar do contrato curto do Danilo Barbosa, ele poderia assinar um pré-contrato já a partir de junho. Como o Santos tem o interesse de ter o jogador de forma imediata, o time de John Textor pede uma compensação financeira. Os clubes estão negociando e o Santos segue nessas tratativas. Sobre Danilo Barbosa, eu acho que é uma opção válida. É um primeiro volante que também pode jogar de zagueiro, então um polivalente, um atleta polivalente, de um bom nível, né? Ele fez, por exemplo, 47 jogos nessa temporada, sendo 29 como titular. Acho que é um jogador de um bom nível, tem 28 anos, faz 29 em fevereiro. E aí, sua opinião sobre Danilo Barbosa? Qual é? Você faria o investimento? Traria o jogador? Diga aí nos comentários a sua opinião. Falando em jogadores que podem chegar também para essa parte defensiva, aparentemente está tudo certo para o Santos com o seu primeiro contratado, seu primeiro jogador acertado. Luizão, ou para outros, Luiz Felipe, do Novo Horizontino. É um zagueiro de 1,93 m, 21 anos de idade, que era titular do time do Novo Horizontino, que chegou na semifinal da Copa São Paulo deste ano de 2024, até que perdeu de 3-0 para o Corinthians. Fez um bom Campeonato Paulista, uma ótima Série B, perdão. É claro que tem uma falha meio grosseira dele, que muito torcedor diz que foi por conta do erro dele que o Novo Horizontino não subiu, mas é injusto que se coloque a culpa num jogador como esse. Eu acho uma baita contratação, é um zagueiro de boa saída de bola, relativamente boa saída de bola, alto, com uma certa velocidade para recuperação de jogadas, um perfil bastante interessante para a Europa. E aí as curiosidades, né, meus amigos? É importante passar para vocês que o Luizão é agenciado por ninguém mais, ninguém menos que Juliano Bertolucci, mesmo empresário do zagueiro Jair. Então percebam como podem ser 2 etapas casadas. O Jair é vendido pelo Santos e aí o Bertolucci coloca mais um dos seus atletas na Vila Belmiro. Entre Jair e Luizão, o Jair é 2 anos mais novo, acho o Jair melhor do que o Luizão, mas eu acho um bom movimento do Santos, um ótimo movimento do Santos, inclusive com potencial de venda. O Santos compraria o Luizão do Novo Horizontino, já que o Tigre do Vale não subiu para a Série A. Vamos ver depois valores da contratação, tempo de contrato, e aí se houver a contratação de fato oficializada, a gente traz números aqui para vocês. Os valores ainda estão mantidos
em sigilo. Avançando para outros setores do campo, vamos falar dos meio-campistas que interessam ao Santos. Primeiro eu quero falar de Eric. Ele é um jogador eu não anotei a idade dele, mas a idade pouco importa. É uma informação da Nádia Mauad, do Globo Esporte. Na minha modesta opinião, a principal jornalista do sul do país ali sabe tudo. Quando você vê uma reportagem assinada por Nádia Mauad, você sabe que ali tem uma pessoa de credibilidade, uma pessoa que tem boas fontes, uma pessoa que sabe do que está falando. Ela informa que o Santos procurou o Atlético Paranaense rebaixado para a Série B, né? Alô, Petralha, um beijo para você. Procurou o Atlético Paranaense para contratar o Eric. E qual que é a proposta do Santos? Pau a pau. Vai o Guilherme, ponta esquerda, vem o Eric, volante. Joga tanto de primeiro volante quanto de segundo volante. Eu, modéstia à parte, prefiro o Eric como segundo volante, porque vejo nele um jogador com potencial para ser aquele elemento surpresa que chega na área do adversário. Eu gosto bastante do Eric. 64 jogos na temporada, 58 como titular, 6 gols e 2 assistências. É um jogador que tem contrato até dezembro de 2026 com o Furacão. E aí, esse é um tipo de contratação que me faz ter a impressão de que, de fato, o Santos e Gustavo Quinteiros estão acertados. Por que eu estou falando disso? Do pouco que eu já estudei sobre o Gustavo Quinteiros e conhecendo um pouco sobre o Eric, é um jogador que eu acho que casa com o estilo do treinador, que gosta de marcações individuais com perseguições individuais. O famoso cada um pega o seu. E o Eric tem esse perfil. É um jogador agressivo no momento sem bola. Então, me parece ser uma contratação, não estou dizendo que o Quinteiros pediu o Eric, mas com base no perfil de jogador que o Quinteiros pode vir ter pedido para o Santos, eu acho que o Eric ele tem tudo a ver com essa característica de jogo do possível, suposto novo treinador do Santos. Outro jogador que para mim também tem esse perfil é Zé Rafael do Palmeiras, volante de 31 anos de idade, e segundo Paulo Vinícius Coelho, que para mim é a minha maior referência no jornalismo esportivo, é o cara que quando eu era molequinho, via na TV e ficava encantado com o conhecimento dele, é um dos jornalistas que me fizeram ser jornalista, cursar o curso de jornalismo. Paulo Vinícius Coelho, popular PVC, informou no UOL que o Santos quer trazer o Zé Rafael, que também poderia ir para o Bahia. O Palmeiras está num momento de fim de ciclo de alguns jogadores, o Dudu já saiu, o Rony pode sair, ninguém sabe como vai ficar o caso de outros jogadores e o Zé Rafael seria um desses jogadores. Ele faz parte de uma das páginas mais vitoriosas da história do Palmeiras, mas que poderia buscar novos ares. É outro jogador que tem contrato mais longo, até dezembro de 2026, e o Santos poderia contratar o jogador. A tia Leila, evidentemente, vai pedir um cascalho. Será que vai ser muita grana? O Santos vai ter essa bala na agulha? Mas vamos analisar o jogador aqui, essa possibilidade. O Zé Rafael viveu o seu melhor momento, na minha opinião, no ano passado, jogando até como primeiro volante. Jogou uma barbaridade. Nesse ano, além das lesões, ele perdeu espaço porque o Palmeiras contratou o Aníbal Moreno, que é outro grande jogador. Mas, então assim, falando de bola no pé, eu acho o Zé Rafael um tremendo jogador. Seria titular, em tese, facilmente no time do Santos. Agora, uma ressalva. Problemas físicos. O próprio Zé Rafael deu uma entrevista ao site oficial do Palmeiras no meio desse ano de 2024, contando por que ele ficou cerca de 40 dias, um mês fora do campo. Por quê? Um problema crônico na coluna. Imaginem um jogador com essa dificuldade de locomoção, com dor na coluna. É um problema grave que pode inviabilizar o jogador. Agora, para mim, um bom jogador. Mas só para vocês terem uma noção como ele perdeu espaço em 2024, em 2023 ele jogou 60 jogos, sendo 31 deles no Campeonato Brasileiro. Fez 3 gols e deu 4 assistências. Em 2024, foram 37 jogos. No ano anterior, foram 31 só no Brasileiro. Nesse ano, o Zé Rafael jogou só 18 jogos no Campeonato Brasileiro. Nenhum gol e 4 assistências. Se o Santos tiver elementos que comprovem que fisicamente ele está bem, eu acho que ele é titular absoluto do Santos. Agora, passando para o ataque, vamos falar de 2 possíveis jogadores que podem chegar. De novo, informação da Nádia Mauad e também o UOL, Lucas Mussetti, publicou isso. O Santos quer contratar Lucas Ronier, ponta direita, canhotinho, de 18 anos de idade, 19 anos de idade,
do Curitiba, do Coxa Branca, que não subiu para a Série A. Mas aí eu acho que ou o Santos vai fazer uma costura absolutamente improvável, ou o Alvinegro da Vila Belmiro vai ter que abrir a carteira. Por que eu estou falando isso? O Curitiba espera ter Lucas Ronier como a sua maior venda da história. Até o momento, essa maior venda é do Igor Paixão, baita jogador, que foi vendido ao Feyenoord da Holanda por 8 milhões de euros. E o Lucas Ronier, aliás, esteve próximo de ir para a Arábia Saudita, tinha uma proposta de 12 milhões de dólares, mas o jogador não quis porque achou que não era o momento de ir ali para a Arábia Saudita. É um jogador que fez 6 gols e deu 5 assistências na Série B, tem contrato até dezembro de 2027, até por isso o Curitiba pode querer bastante grana pelo jogador. Agora, de novo, analisando o potencial do jogador, é um jogador que o Santos poderia lá na frente revender, é um jogador bom de bola. Talvez hoje, para o nível de exigência de Série A, eu não enxergue no Ronier um jogador titular. Tenho minhas dúvidas. É um jogador promissor, com potencial, mas imagine o Santos contratar um jogador por 8, 9 milhões de euros, esse cara não vai ser titular? É um movimento arriscado. O perfil do jogador me agrada muito. Agora, em quais valores? Quais termos? Não sei se o Santos vai ter essa condição toda de contratar o jogador. Para a mesma função, uma informação recente que eu vi hoje, surgiu hoje, eu vou dar o crédito aqui, é uma informação que veio da Colômbia. O jornalista colombiano chamado Oscar Ostos, ele trouxe essa informação, depois essa mesma notícia foi apurada, confirmada por um perfil brasileiro aqui do Twitter chamado Olheiro Sudaca, de que o Santos teria feito uma proposta para o jogador Nico Rodrigues, de 20 anos, que joga num clube chamado Fortaleza Safe, do Campeonato Colombiano. Eu, honestamente, não faço a menor ideia de quem seja, não conheço esse jogador, não vou iludir você que está me assistindo, mas eu fiz uma rápida busca na internet, é o mesmo perfil do Ronier, um jogador canhoto que joga pela direita, que traz a jogada por dentro. Não é um meia, camisa 10, articulador de jogadas, é um meia ponta, um jogador, um meia direita, um meia atacante que joga aberto pelo lado direito. Talvez mais acessível, muito mais barato do que o Ronier. Na atual temporada, 42 jogos, 8 gols e 5 assistências, uma das principais, um dos principais nomes do futebol colombiano. E no ano passado, 44 jogos, 7 gols e nenhuma assistência. É o jogador com mais dribles completos de todos os jogadores da Liga Colombiana. E também é o jogador sub-20 com o maior número de duelos vencidos, ou seja, ele vai para cima do adversário, disputa a bola e ganha de toda a Liga Colombiana. Bons predicados, um movimento que certamente é indicado pelo scout do Santos, tá certo? Esses são os jogadores que poderiam chegar. Vamos falar agora, meus amigos, de jogadores que podem sair. E vamos começar de novo de trás para frente. Na zaga, o Santos pode estar emprestando, deve emprestar, melhor dizendo, Luiz Felipe para o Goiás, para formar dupla com o também emprestado Messias. Luiz Felipe, contrato até dezembro de 2025, deve ir para o Goiás. André, o Santos vai renovar com o Luiz Felipe de novo, lembrando que o Luiz Felipe, o ano de 2025, marca o inacreditável 10º ano de contrato do Luiz Felipe com o Santos. O Lucas Mussetti, que é um dos melhores setoristas que o Santos já teve, diz que dessa vez não. O Luiz Felipe vai e não volta mais para o Santos depois de 10 anos de contrato. Boa sorte ao Luiz Felipe, acho que não vai fazer absolutamente nenhuma falta. No meio de campo, notícia fresca, eu estou gravando esse vídeo agora, são 5h30 da tarde desta sexta-feira, notícia do Diário do Peixe de que o Santos já tem tudo acertado com o Mirassol para emprestar o volante Sandri, jogador das categorias de base do Santos, que toda vez que vai deslanchar, ou se machuca, ou perde espaço por alguma decisão equivocada dentro de campo. Acho que é o melhor destino para o Sandri, um time de Série A. O Sandri vai poder jogar o Campeonato Paulista. É uma grande oportunidade para ver se a carreira dele deslancha ou não. Visto que no Santos, por tudo isso que eu acabei de falar, ele nunca conseguiu uma sequência grande como titular. E acho que pela movimentação do Santos, Eric, Zé Rafael, já tem o Pituca, tem o Schmidt, tem o Rincon, o Sandri ficaria cada vez mais sem espaço. É uma grande oportunidade e que o jogador possa seguir a sua vida adiante. No ataque, Morelos, Alfredo Morelos, o Búfalo, o Atlético Nacional da Colômbia quer ficar com o jogador. No contrato do Santos de empréstimo com o Alfredo Morelos,
existe uma cláusula de opção de compra de 5 milhões de dólares, valor que o Atlético Nacional não tem. E o Atlético Nacional quer ter o Morelos mais tempo. Em 24 jogos, o Búfalo meteu 9 gols. Aliás, fez um gol ontem, salvo engano, na final da Copa da Colômbia. Vive boa fase lá. E o Atlético Nacional quer ficar com o jogador. A grande questão é, em quais moldes? E por que eu estou falando isso? Hoje, o Morelos reduziu o seu salário até 31 de dezembro de 2024. De 900 mil que o Galo deu para ele, parabéns, Galo, você é incompetente, o Morelos reduziu para 395. E desses 395 mil, o Santos paga 118 mil, 30%, e o Atlético Nacional paga 276 mil, 70%. Mas a partir de 1º de janeiro de 2025, o salário do Morelos vai para muito mais de 900 mil. É os 900 do contrato que ele tem com o Santos, mais a diferença de 900 para 395, o que vai dar quase 1,5 milhão de reais. O Atlético Nacional vai pagar 70% de 1,5 milhão de reais? Já estava com dificuldade para pagar 276 mil. Então, acho que a melhor coisa que o Santos tem que fazer é chegar num acordo com o Atlético Nacional e, claro, com o próprio jogador, para dispensar o jogador, para que aí sim o Morelos se acerte com o Nacional. Porque com esse salto gigantesco no salário, não tem como compor. E não faz nenhum sentido o Santos emprestar o Morelos, mantendo, sei lá, pagando 700 mil e o Atlético Nacional pagando o resto. Nem o Santos, nem o Atlético Nacional vão querer, tá bom? E para fechar essa lista, só dizer que o Santos tem uma lista de 20 jogadores dispensados, que o Santos quer passar adiante. O Vladimir, o Rainer, o Rodrigo Ferreira e o João Lucas, que deve ser vendido, o João Lucas, os zagueiros Luiz Felipe, que eu já falei que está indo para o Goiás, Alex e Diego Borges, que é do Sub-20, no meio de campo o Sandri, que está indo para o Mirassol, Balieiro, Rodrigo Fernandes e Matheus Nunes, que já foi para a Portuguesa, a grande Lusa, o Balão, o Patrick, grande Patrick, que era contratado porque era reforço de Série A, agora o Santos está na Série A, ele não vai ficar, Lucas Lima e Billy Arce, sim, Billy Arce, contratado, não deve jogar. E no ataque, Enzo Morelos, que já falamos, Furt, Andrei Quintino e o Indy. E sobre o Indy, só para fechar esse vídeo, eu deixei por último, porque não temos maiores detalhes, mas é uma coisa grave. O Rodolfo Gomes, do Fute Boteco, disse ter a informação de que o Indy sofreu intolerância religiosa. Ele é um jogador africano, de Gâmbia, e que sofreu preconceito religioso dentro do Santos, e é por isso que ele não tem muitos amigos, é completamente isolado dentro do elenco. Importante dizer que esse tipo de conduta é crime. Isso é um crime, isso não pode ser tolerado. Diante dessa informação, as pessoas precisam investigar a fundo para ver o que aconteceu. A gente sabe que no meio do futebol tem muito jogador evangélico, católico, e está tudo bem, cada um com a sua religião. E respeitem também o rapaz que deve ter uma religião de matriz africana. Preconceito religioso é crime, e a gente não pode tolerar criminosos dentro do Santos. Então isso é uma denúncia séria, é uma denúncia grave que precisa ser investigado. O jogador pode não jogar por ser ruim, a gente não sabe, ele nunca entrou em campo. Agora, isolar o jogador, fazer panelinha por preconceito religioso, isso me deixa pé da vida. Quando eu vi essa reportagem, eu fiquei fulo, cuspindo fogo, porque isso é inadmissível, tá certo? Se ele tiver que ser dispensado, que seja porque não consegue jogar com a camisa do Santos, não tem nível. E não porque ficou sem clima, por celebrar, né, por professar, melhor dizendo, um outro tipo de religião. Todos têm o direito de professar a religião que querem, tá bom? Quase 20 minutos de vídeo, mas é para compensar os dias que ficamos ausentes aqui no canal. Quero sua opinião sobre todos esses assuntos e o resto você já sabe. Comente, like, se inscreva, ative o sininho e, se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe para você não perder nada do que a gente produz e ainda fortalecer o trabalho do produtor de conteúdo independente. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!